na minha vida toda, profissional, na minha vida, eu nunca tinha vivido isso que eu estou vivendo aqui agora. E a gente tem que ser surdo para as coisas que a gente consegue. E depois que eu estou frequentando aqui, dona Rosita, eu consigo ter o discernimento de ver, de ouvir e de compilar e de aproveitar aquilo que é positivo para a nossa vida. Então, a surdez hoje que a gente tem, que eu tenho, que a gente vem trazendo, é nesse sentido. Quando eu cheguei aqui, trazido pela Soninha, eu já tinha rodado muito. Eu costumo falar que eu sou um homem rodado, né? Do bom sentido. Mas passou por uma fase que foi muito ruim. Eu tinha uma... E às vezes a gente se pega ainda cometendo os erros. Eu tinha uma vida de muita soberba. Eu vivi muito. Eu tive momentos de prazeres da vida que ela te proporciona. E aí a gente discutiu isso num dia, dona Rosita. A senhora estava chegando de avião e o Aloysio estava aqui na frente e abriu uma discussão para nós. E a senhora chegou na hora, todos já estavam quase levantando, e graças a Deus ela chegou, porque aquele foi uma noite muito bonita, porque nós estávamos realmente discutindo essa questão de dar abertura ao erro. E o erro, a gente só recebe e deixa o demônio entrar quando a gente permite. Eu aquele dia, eu quase levantei para dar o meu depoimento, mas eu tenho hora que eu fico com vergonha de dar depoimento aqui, porque eu acho que as coisas que estão me acontecendo, que estão acontecendo, e que aconteceu e que eu não estou permitindo mais entrar, são muito pequenas, perto do que eu tenho ouvido e visto aqui. Mas vale a pena, todas elas vale a pena. Vale sim. Vale, gente, porque a nossa vida mudou. Ela saiu daquela fase de ilusão, ela deixou de estar num estágio que não era verdadeiro, né? E quando eu cheguei aqui, uma das primeiras coisas que a dona Rosita me disse é que eu teria que mudar de formas de agir, de formas de pensar. Eu cheguei aqui na lama. Eu cheguei mal. Eu cheguei mal espiritualmente. Eu cheguei mal profissionalmente. A minha empresa estava em fase quase que terminal. Eu cheguei desesperado, pedindo socorro. Eu frequentei, quando eu falo que eu sou um homem vivido, que eu sou rodado muito, é porque eu frequentei locais pedindo socorro, mas a gente, quando está nessa forma, nesse estágio, a gente está enfraquecido, a gente vai levado, e aí aonde que a gente eu não quero mais ser surdo. Eu quero agora, depois dos seus ensinamentos, dona Rosita, saber o caminho correto. Eu, antes de vir aqui, eu frequentei locais que eu até paguei para que as pessoas, quando você está enfraquecida, você está frágil. E as pessoas falam assim para você: olha, vem aqui que você está com um problema, mas vai te custar tanto. E eu fui em coisas que hoje eu tenho vergonha. E são fatos que acontecem na vida da gente que eu acho que a gente precisa passar. Porque são evoluções. A gente evolui. Eu digo que hoje, no estágio que eu estou engatinhando. E que eu rezo muito para Deus me ensinar, continuar me ensinando e não me deixar sair do trilho.
Porque tem hora que você se vê saindo e você se fala, opa, né? Eu me vi muitas vezes saindo do trilho depois que eu entrei aqui. Mas eu tenho uma grande esposa, uma pessoa que tem me ajudado muito. A gente não é casado e a família dela me aceitou, me recebeu. Eu agradeço muito tudo isso que tem me acontecido. Eu agradeço a vocês porque me receberam aqui. Porque na fase onde eu estive, é difícil falar, gente, mas eu fui renegado. Eu fui renegado por pessoas que me exaltavam. Eu fui renegado em ambientes que eu era tratado como rei. Eu fui isolado. Mas eu também fui muito atendido. Eu fui atendido por Deus. Deus me ouviu muito. Eu tive momentos lá no meu passado, sem saber do que a Dona Rosita ensina e nos passa aqui, de conversar com Deus e Deus me dava a resposta no outro dia de fatos que eu nunca imaginava que pudesse ser possível. Isso é para vocês todos. Tá? Eu tenho uma empresa e no dia 23 de dezembro, de uns anos aí atrás, eu nem me lembro mais, uns 10 anos, eu não tinha pago ainda meu 13º, nem o salário. Eu não tinha como pagar. E a minha empresa não recebia dinheiro e todos os meus clientes não me pagavam. E aí eu morava num prédio, num domingo de manhã, eu não tinha nem entendimento. Eu cheguei na varanda do prédio e falei assim, Jesus, eu não posso, não é justo eu passar isso, eu posso ficar sem o vinho, sem as frutas, sem o peru, as coisas, mas meus funcionários não podem. Então eu conversei com ele e pedi, olha, faça com que eu receba, eu tenho dinheiro para pagar, mas eu não recebo, e as pessoas já chegam amanhã é Natal. E é uma coisa muito valiosa, né? As pessoas... Eu mexo com eventos, gente, eu faço congressos, eu faço feiras, né? Eu trabalho nessa linha, na comunicação. Outro dia cedo, na segunda-feira, ligou um cliente meu que tinha que nos pagar pelo serviço somente lá em agosto do outro ano. E ele me ligou e falou assim, Humberto, nós temos um dinheiro e que não era pouco, tá? Era um dinheiro expressivo. Nós temos um dinheiro em caixa e a gente gostaria de ver como que a gente dá um desconto. Que a gente vai liberar esse dinheiro porque não justifica a gente ficar com esse dinheiro em caixa. E aí eu não acreditei. Mas isso ficou na minha mente. Puxa, olha o que aconteceu, uma coisa, né? E no transcorrer eu nunca liguei ao fato. E quando eu entrei aqui com a Dona Rosita, eu percebi que realmente a gente tem que falar com ele direto. É verdade. Depois que eu tenho falado com ele direto, e muitas das vezes quando eu estou sem argumento e sem o que falar, porque hoje eu não penso mais, hoje eu converso com ele. Às vezes eu rezo junto com a Soninha, a gente faz a oração juntos, e a gente tem tido muita graça. Uma coisa que me aconteceu e que eu faço questão de colocar para vocês, gente, é que quando eu estava lá na lama e que eu procurei centro espírita, eu não tenho nada contra a respeito, eu procurei terreiro, porque a gente entra num desespero. E lá, a pessoa me deu um vaso e falou, olha, me dá um pedacinho de ouro, me dá uns metais, que isso vai trazer muita energia positiva para vocês.
E eu dei